TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Dando um pouco sobre a obsessão e o seu tratamento via magnetismo. Ele é formado em licenciatura em ciências com habilitação em matemática. É magnetizador há 12 anos, realizando um trabalho voluntário no Centro Espírita Humberto de Campos, localizado em Recife, e no Projeto Vida, em Jaboatão do Guararapes. Seja muito bem-vindo, o Anderson Massal. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estarmos aqui. Deixamos um abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Humberto de Campos, né? E o Projeto Vida. E, de antemão, gostaria de me desculpar pessoalmente com todos vocês, que há 2 anos atrás nós fomos convidados para apresentar um trabalho aqui em cima da hora, acabamos adoecendo e não pudemos estar aqui presentes. Mas, graças a Deus, em 2021 estamos aqui com todos vocês. Obsessão e o magnetismo humano. Como eu observei na programação de vocês, é programação bastante interessante, né? Digna de aplausos. Vai ter pessoas aqui da religião católica, protestante. Nosso irmão acabou aqui de fazer, não é, uma explanação muito interessante sobre espiritismo e maçonaria. Vai ter uma apresentação também sobre as religiões afro. E diante de uma diversidade tão grande, eu gostaria de dizer para vocês que todo o nosso trabalho que será apresentado, ele será baseado no trabalho de Allan Kardec, na doutrina espírita. Então, possa ser que tenha pessoas aqui que não conheçam do espiritismo e também pessoas que possam estar nos ouvindo, né, nos vendo em casa. Então, tudo que for falado aqui vai ser baseado no espiritismo em Allan Kardec. Allan Kardec, o espiritismo, ele vai dizer para a gente que Deus nos criou simples e ignorantes. E dentro desse processo, ele vai nos proporcionar todas as condições para que a gente possa evoluir. Nesse processo nosso de evolução, tanto nós evoluímos quando nós estamos no mundo espiritual, quanto nós também evoluímos quando estamos encarnados, no nosso caso, aqui na Terra. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos também as possibilidades de aprendizado. Mas é preciso que a gente reencarne para colocar tudo isso em prática e também aprendermos com tudo aquilo que a reencarnação ela nos proporciona. Nesse processo de idas e vindas ao mundo espiritual e ao mundo material, nesse processo nosso de aprendizado, nesse processo nosso de progresso, de evolução, vamos chegar a um determinado grau de perfeição. Determinado grau de perfeição porque nós nunca vamos ser perfeitos como Deus. Para chegarmos a esse processo de perfeição, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente acumula, a gente vai levando entre uma encarnação e outra. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos de bom, nos acompanha. Também aquilo que nós temos de ruim, aquilo que nós ainda não conseguimos superar, também nos acompanha.
E no mundo espiritual, ou no mundo material, como aqui nós estamos, nós podemos influenciarmos uns aos outros. Quando nós já chegamos a uma condição de buscar realizar o bem, buscar realizar coisas boas, essa influência ela é positiva. Os bons espíritos sempre vão nos influenciar para questões positivas. Quando nós guardamos ainda muito ódio, muita raiva, muito rancor, vingança, egoísmo, etc., tudo aquilo que nós buscamos fazer quando o nosso irmão são coisas negativas. E são chamados os maus espíritos, que podem estar encarnados ou não. Mau espírito no sentido de que momentaneamente ainda estamos numa condição de buscar fazer o mal, mas não no sentido que essa condição ela vai ser perpétua. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos chegar à perfeição. Então, esses espíritos que buscam nos influenciar para o mal, lembrando, não é, que eles podem estar encarnados ou não, é os que nós chamamos de obsessores. E esse processo, muitas vezes, nós temos dificuldade de entendê-lo, porque a gente tem dificuldades ainda, né? A gente, que eu digo, fora da doutrina espírita, de entender como um ser imaterial, que é o espírito, ele pode agir sobre a matéria. A gente não vai aqui tratar muito tempo definindo os tipos de obsessões, né? Mas a gente sabe que a obsessão ela pode partir do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado e a própria auto-obsessão, não é? E vice-versa. Então, sempre quando a gente tratar, geralmente a gente fala de um processo onde um espírito que não está ligado a um corpo físico, ele está agindo sobre nós que estamos ligados a um corpo físico. Mas essas variantes, elas acontecem. E aí o que é que acontece? Nós somos um espírito, né, o ser inteligente do universo. Esse espírito, a doutrina espírita diz para a gente que ele possui um perispírito. Lembrando que esse perispírito não é invenção do espiritismo de Allan Kardec. Vários outros povos, né, a próprio Antigo Testamento tem lá falando sobre o corpo espiritual. Allan Kardec simplesmente pegou o conhecimento que os espíritos deram sobre esse envoltório e fez uma comparação com o perisperma e o chamou de perispírito, e daí para frente os espíritos adotaram esse termo. Então esse espírito está revestido desse perispírito, que é o quê? Um corpo semimaterial, formado dos fluidos ambientes, no nosso caso aqui, os fluidos que compõem aqui esse planeta Terra, né, que nós estamos encarnados. E quando nós estamos encarnados, esse espírito também possui um corpo físico. Todos nós que aqui estamos, não é, aparecendo, que estamos encarnados, temos esse corpo físico aqui. Aqueles que estão em casa, também que estão encarnados, possuem também um corpo físico. Então, quando estamos encarnados, somos um espírito que temos um perispírito e possuímos um corpo físico. Mas, quando esse corpo físico que nós estamos utilizando, ele passa pelo fenômeno de morte, não é? Está aqui uma ilustração, ó, um corpo, não é? Está aqui o espírito, aqui o perispírito, que está ligado a esse corpo. Quando esse corpo aqui morre, esse laço, essa ligação que une esse perispírito ao corpo, ela se desfaz. Da mesma fórmula que célula a célula, molécula a molécula, essa ligação é feita no momento da reencarnação. No momento que o corpo morre, acontece o contrário. Isso vai acontecendo onde esse laço ele vai se desfazendo. Mesmo esse corpo físico aqui morrendo, vai passar lá, né, pelo processo lá de enterrar, de cremar, etc. O espírito, ele vai continuar com o seu perispírito. O espírito não vai deixar de ter o seu corpo espiritual. Tanto encarnado nós estamos com o nosso perispírito, quanto também quando nós estamos desencarnados, nós também possuímos o nosso perispírito. O espírito desencarnado, não é? Aqui se encontrando livre da matéria, ele vai levar tudo aquilo que ele adquiriu. Como nós falamos no início, as coisas boas que adquiriu continuam conosco, as coisas ainda que nós não conseguimos vencer, as coisas ruins também
continuam conosco. E esse processo vai trazer para a gente o quê? Como a gente falou, se nós somos um espírito que já conseguimos conquistar coisas positivas, já estamos numa condição melhor de elevação, essa influência ela vai acontecer de forma positiva conosco. Se ainda não, essa influência ela vai continuar, ela vai existir de forma negativa. Então, se eu odeio aqui alguns de vocês enquanto eu estou ligado à matéria e desencarno, né, esse corpo que eu estou usando aqui morre, eu continuar com esse ódio, aquele sentimento de vingança, de rancor, etc., que eu tenho, eu vou continuar. Se eu não saber como dominar, como controlar isso, toda a vingança que eu poderia querer ter enquanto eu estou ligado ao corpo, quando eu não estiver mais ligado a esse corpo, eu também vou querer realizar esses processos. Que é um dos motivos, né? As vinganças é um dos motivos que traz para a gente os processos de obsessão. Outros motivos também existem, mas as obsessões mais graves, mais sérias que a gente vê relatado nos livros, eles vão tratar justamente dessas vinganças, né, que os espíritos trouxeram porque foram prejudicados ou se acham que foram prejudicados por nós, ou nessa encarnação ou encarnações anteriores. Independente de a gente estar encarnado ou não, aqui tem o espírito, o perispírito e o corpo, aqui está um espírito encarnado e aqui está representando um espírito desencarnado. O que é que acontece? Allan Kardec vai dizer para a gente, a própria ciência nossa conhece já isso, que todo átomo, ele emana energia. A fotografia Killian, né, lá atrás, já mostrava isso para a gente. Esse microfone aqui, essa tribuna de seta, ela emana energia. As fotos mostram, né, esses elementos arrodeados de energia. E da mesma forma que isso acontece com esses elementos que nós citamos, isso também acontece com o quê? Com o nosso corpo físico, que também é matéria. Isso também acontece com o nosso corpo espiritual, que é semimaterial. Então Kardec vai dizer para a gente que ao nosso redor forma-se uma atmosfera fluídica, onde nessa atmosfera fluídica vai estar lá o quê? As energias que desprendem do nosso corpo material, as energias que desprendem do nosso corpo espiritual, vai estar ali munido daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, etc. Todos nós temos essa atmosfera fluídica. Os lugares têm também essas atmosferas fluídicas. E quando essas atmosferas fluídicas entram em contato, muitas vezes a pessoa diz, mas rapaz, aquele casal ali se entende só pelo olhar. Um olha para o outro e já sabe o que o outro está pensando, etc. Muitas vezes nós chegamos em determinados locais e nós percebemos todo o ambiente energético do local. Às vezes nós chegamos próximos de determinadas pessoas e nós sentimos aquele bem-estar ou aquele mal-estar. Como isso também muitas vezes acontece quando um ser desencarnado se aproxima de nós. Essas atmosferas fluídicas, elas entrando em contato uma com as outras, a gente consegue perceber e ter essas sensações. Então, independente de estarmos encarnados ou não, nós possuímos essa atmosfera fluídica. E ao nos aproximarmos, uma atmosfera fluídica entra em contato com a outra. Isso eu trouxe para a gente, porque isso vai ser importante para a gente entender como esses seres desencarnados atuam sobre nós encarnados. E entendendo esse processo, a gente também entender como, enquanto magnetizadores, nós podemos atuar para auxiliar nos processos de obsessão. Essas atmosferas fluídicas, entrando em contato umas com as outras, o que é que nós começamos a perceber? Os pensamentos uns dos outros, a afinidade muitas vezes é muito grande, às vezes aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer, a forma minha de agir é muito semelhante a outros seres, encarnados ou não, essa sintonia às vezes é muito forte. E muitas vezes é muito fácil. Muitas vezes nós estamos em casa, não querendo fazer determinada coisa que nós gostamos de fazer. Chega um amigo lá, o Anderson, e aí vamos para isso, aquilo outro.
Como muitas vezes eu gosto, eu tenho afinidade, tenho sintonia com isso, é muito fácil. Tá certo, vai embora. Até que eu não queria não, mas vamos. Então, da mesma forma, um ser desencarnado também pode atuar e nos influenciar para que a gente possa fazer determinadas coisas. É lógico que o livre-arbítrio, a decisão final, ela cabe a nós. Os bons espíritos, eles nos influenciam para coisas positivas, mas eles respeitam nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, de querer fazê-las ou não. Os maus espíritos, eles querem de qualquer forma que nós façamos aquilo que eles querem. Então, através desse processo, desses encontros dessas atmosferas fluídicas, da forma que nós pensamos, que nós agimos, etc., com a afinidade, a sintonia que nós damos, fica muito fácil. No livro dos Espíritos, por exemplo, os Espíritos vão dizer para a gente, em uma determinada questão, que muitas vezes os desencarnados nos dirigem nas nossas ações. É como se fosse, não é, aquela marionetezinha que a gente vê. Em muitos casos nós somos totalmente, não é, ou em parte dirigidos por esses espíritos. Na Revista Espírita de 62, né, nosso irmão falou muito aqui da Revista Espírita. Eu gostaria de assinar embaixo tudo aquilo que ele falou quanto à importância do estudo da Revista Espírita. O Allan Kardec, ele vai nos dizer o seguinte: isto bem compreendido, isto o que? Esse pequeno resumo que nós mostramos para vocês agora. A questão do perispírito, a questão da atmosfera fluídica, essa relação, esses encontros dessa atmosfera fluídica, nessas percepções, isto bem compreendido, chegamos sem dificuldade à ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados, e daí a explicação da mediunidade. Espíritos errantes são aqueles que ainda precisam reencarnar. Quando nós chegarmos ao nosso determinado grau de evolução, nós não teremos mais a necessidade de encarnar. Enquanto nós necessitarmos encarnar, quando estamos no mundo espiritual, somos chamados de espíritos errantes. Aqui ele vai falar do processo mediúnico, né, que é o tema central aqui do evento, né? A mediunidade é uma coisa santa, mas esse mesmo processo ele vai acontecer também quando nós tratamos da obsessão. E aí nós seguimos. Revista Espírita, de ano 5, dezembro de 62, estudo sobre os processos de Mosine, onde está esse texto. E ele continua: quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, vejam bem o que é que acontece. Dela se aproxima e a envolve. A envolve com o quê? Com sua atmosfera fluídica. Por assim dizer, com o seu perispírito como no manto. Os fluidos se interpenetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e então o espírito pode ser visto naquele corpo como se for o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Tais são os médiuns. Quando um bom espírito está fazendo isso, para a gente é uma maravilha. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas quem tem aqui mediunidade ostensiva sabe o quanto é positivo e o quanto é benéfico as sensações que nós temos quando da aproximação de um bom espírito. Mas quando é um espírito que quer nos influenciar para o mal, ou quando são espíritos que estão passando por dificuldades, suicidas, espíritos muito rancorosos, etc., a sensação ela é muito diferente. E ele continua: se o espírito for bom, a sua ação será suave, benéfica e só fará boas coisas. Ótimo, maravilha. Caso seja mau, fará maldades. E se for perverso e mau, ele o constrange como se o imobilizasse numa camisa de força, até paralisar a vontade e a própria razão, que abafa com seus fluidos. Veja o quanto aí os termos fluidos começam a aparecer com frequência. Como se apaga o fogo sob um lençol d'água, faz com que pense, fale e haja por ele, induzido contra a vontade a praticar atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, magnetiza-o. O espírito desencarnado, ele não tem os fluidos vitais que nós temos, mas tem os fluidos espirituais, tem o perispírito, que nós também, independente de estarmos encarnados ou não, também possuímos. Então, através desse perispírito, ele consegue agir sobre nós. Magnetiza e faz entrar numa espécie de catalepsia moral, de modo que o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Lembrando que isso acontece
E quando isso acontece, é porque nós permitimos. Nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho que nós devemos seguir. A diferença é que um bom espírito nunca vai desrespeitar o nosso livre-arbítrio, e um mau espírito vai tentar ali conseguir com que a gente faça aquilo que ele queira de qualquer forma. Mas nós podemos não fazê-lo, se assim tivermos a força, né, e quisermos fazê-lo. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se apresentam em diversos graus de intensidade. O paroxismo da subjugação é vulgarmente chamado de possessão. Lá no livro dos Médios, Allan Kardec vai fazer para a gente algumas diferenças entre determinados casos de obsessão. Desde a obsessão simples, uma influenciação simples, que todos nós podemos ter para determinada situação. Há uma fascinação onde o espírito consegue fazer com que, mesmo determinadas coisas absurdas, às vezes até contrário ao que a ciência fala, é de certo, a gente tome como aquilo como verdade absoluta. E muitas vezes aqueles que podem nos orientar, né, nos mostrar o quanto estamos fazendo coisas equivocadas, eles fazem com que a gente se afaste dessas pessoas. Então a gente tem um processo aí de fascinação. A subjugação, que nós perdemos a nossa vontade. Aí muitas vezes nós percebemos que aquilo está totalmente errado, totalmente equivocado, mas a gente não tem força suficiente para lutar contra os espíritos. Allan Kardec, inicialmente, lá no livro dos Médios, ele não aceita o termo possessão, mas depois ele vem a aceitar esse termo. Inclusive lá na Gênese, ele vai dizer para a gente que essa possessão ela pode acontecer pelos bons espíritos. Um bom espírito pode se apossar do nosso corpo, né, momentaneamente, para poder fazer alguma coisa boa. Um bom espírito nunca faz algo ruim, mas pode acontecer também por espíritos maus, que pode passar às vezes dias e mais dias apossado daquele corpo, utilizando e fazendo as maldades que eles queiram. Mas isso não acontece de forma definitiva, porque quem está ligado ao corpo, naquele cordãozinho fluido que nós mostramos aqui anteriormente, é o espírito que reencarnou para utilizar aquele corpo. Ele não pode, o desencarnado, cortar aquele laço e ele se apossar daquele corpo. Mas através do perispírito encarnado, ele pode sim ter um processo que ele chama de possessão nos casos mais graves. A gente recomenda lá, tanto a Revista Espírita, mas o Livro dos Médios vai tratar, tem um capítulo lá que trata especificamente sobre a obsessão. Ali nós fizemos um pequeno resumo de como os espíritos agem sobre nós encarnados para proporcionar o processo obsessivo. O magnetismo como meio de combater a obsessão. Como nós podemos utilizar o magnetismo para auxiliar nesses processos de obsessão? Allan Kardec também deixou para a gente de forma bem clara e objetiva no artigo dos processos de Mozzini. A gente vai trazer aqui, ó. Não nos propomos descrever o tratamento das afecções desse gênero, porque já foi indicado anteriormente. Nós vamos mostrar isso mais à frente. Limitar-nos-emos a lembrar que consiste numa tripla ação. Ação fluídica, que é a ação que o magnetizador pode atuar, não é? Que libere o perispírito do doente da opressão do perispírito do espírito malévolo. Nós podemos utilizar o magnetismo para fazer isso, alcançar isso. O ascendente é exercido sobre este último pela autoridade que sobre ele dá a superioridade moral, e a influência moralizadora dos conselhos que se lhe dá. O que é que basicamente é feito na casa espírita? Ou deveria ser feito? A moralização do espírito através das reuniões mediúnicas, né, conversando com os espíritos, inclusive se utilizando as evocações, quando assim for necessário. A orientação ao encarnado, ao obsidiado. Isso acontece nas reuniões ou específicas para isso, ou nas reuniões dos evangelhos, dos vários estudos que a casa oferece, e também o se utilizando da ação magnética. Então essa é a tripla ação que Allan Kardec nos orienta para tratar obsessão. Esse texto aqui está lá nos processos de Mozzini, não é? Na revista de agosto de
64, o artigo número 1. Allan Kardec vai dizer também essa mesma coisa lá no Livro dos Médiuns, no capítulo que trata de obsessão, e lá também no livro A Gênese. Vai indicar para a gente essa forma de tratar a obsessão nas casas espíritas. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec traz para a gente lá um texto, né, uma parte bastante interessante. A subjugação corporal tira muitas vezes a obsidiária da energia necessária. Muitas vezes nós, quando estamos sobre uma influência, nós não temos a energia necessária para nos libertar dessa influência, para dominar o mau espírito. Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Mais à frente, nós vamos ver o que é que Allan Kardec chama de bom magnetizador. Não é simplesmente conhecer os movimentos, né, as técnicas, etc. Nos exige muito mais. A qualidade do nosso fluido, trabalhar para cada vez mais a gente ter uma qualidade fluídica melhor para atuar. Conhecer de espiritismo, nesse caso aqui específico para tratar de obsessão, porque se a gente não conhece, se a gente não sabe como esses espíritos estão atuando, como é que nós vamos atuar para desfazer aquela ação? Cada movimento nosso, cada técnica, ela é acompanhada de um comando nosso mental para fazer ou para desfazer determinadas coisas. Se a gente não conhece, simplesmente a gente vai estar, como muitos, né, irmãos nossos lá de Pernambuco dizem que a gente vive abanando o povo. E na verdade não se trata nada de abanar, porque cada movimento daquele, o calor está grande, né, nosso Nordeste é quente, seria muito bom abanar as pessoas, mas cada movimento daquele tem um comando que nós damos com um objetivo específico. E se a gente conhece como essa atuação do desencarnado ela está acontecendo, para a gente dar o comando para ajudar a ser desfeita, fica muito mais fácil. E ele continua. Qual a importância do magnetizador espírita no tratamento da obsessão, segundo Allan Kardec? Existem dois itens no Espiritismo, não é? Na revista Espírita especificamente, onde Allan Kardec vai mostrar essa importância. Tanto um espírito, ele vai trazer para a gente essa informação, quanto também o próprio Kardec. O espírito Ali George, na revista Espírita de abril de 62, no item lá, no artigo Epidemia Demoníaca na Saboia, ele vai dizer o seguinte: não são médicos, mas magnetizadores espiritualistas ou espíritas, que deveriam ser mandados para dissipar a legião de espíritos malvados extraviados no vosso planeta. Então aí está um espírito falando sobre a importância do magnetizador espírita para auxiliar nesse trabalho de tratamento da obsessão, e mais à frente a gente vai ver o próprio Allan Kardec dizendo dessa importância. Esse termo magnetizador espírita é um termo que nós utilizamos e foi tirado da própria obra de Allan Kardec. Não fomos nós magnetizadores que inventamos. Aí ele vai nos dizer mais na frente como deve atuar o magnetizador espírita. Isso também Allan Kardec deixou registrado. Como nós, magnetizadores espíritas, devemos atuar quando estamos tratando alguém num processo obsessivo. Está tudo no trabalho de Allan Kardec, tudo na Revista Espírita. E lá ele vai trazer para a gente, a Revista Espírita 62. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos. Aí vai aquela questão, não basta só se dizer magnetizador, conhecer todas as técnicas, todos os procedimentos. É preciso algo a mais. É preciso que nós possamos buscar nos melhorar, para cada vez mais possamos ter uma condição energética melhor, e automaticamente, à medida que nós nos melhoramos, as nossas companhias espirituais, elas também melhoram. Então isso tem uma importância muito grande. Então, o ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos, porquanto, se não valerem mais na sua ação, será estéril.
Que moral eu vou dar para um espírito falar, olha, perdoe, 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 você tem que perdoar, meu irmão, eu preciso perdoar. Jesus disse lá que tinha que perdoar, está lá no Evangelho. Aí o espírito diz, aí tu perdoasse o teu pai, que fez isso, isso e isso contigo? Com que moralidade eu vou solicitar ao espírito que perdoe, se eu também não perdoo? É lógico que nós não somos perfeitos, nós temos as nossas dificuldades, mas é preciso que a gente trabalhe para resolver. Sabemos que vamos ter aí quantas reencarnações forem necessárias, mas a gente não sabe em quais condições as nossas próximas encarnações elas vão nos dar para que a gente trabalhe. Então é preciso que a gente busque. Estamos aí iniciando um ano novo, o segundo mês do ano. Então geralmente no final do ano nós fazemos planejamentos, não é isso? Planejamos melhorar um carro, melhorar a nossa casa, ou conseguir uma casa própria, fazer uma faculdade, fazer um curso. Muitas vezes, não, esse ano eu vou estudar magnetismo para aplicar magnetismo aqui na Allen, etc. Muito bom. Mas vamos fazer uma analisinha das dificuldades que nós temos, dos problemas que nós temos e colocar lá como meta esse ano de 2021 trabalhar pelo menos um. É preciso que a gente enfrente isso. O tempo voa rapidamente. Às vezes eu me pego me lembrando quando eu tinha 12, 13 anos, às vezes os meninos lá jogando bola, né, empinando pipa, eles ainda estavam ali e já se passaram aí mais de 20 anos e voou. Parece que foi ontem. Daqui a pouco nós vamos estar voltando a um plano espiritual. E quando chegarmos lá, a gente não vai poder dizer, ah, se eu soubesse, ah, eu faria tudo diferente. Nós sabemos. É preciso que a gente trabalhe para isso. E quando nós estamos trabalhando para isso, nós estamos tendo uma condição energética melhor e um auxílio espiritual também melhor. Neste caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido. Aqui, Allan Kardec dizendo como nós devemos agir no tratamento obsessivo. Neste caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsidiado por um fluido melhor e liberar o fluido do espírito mal. Muitas vezes, quando nós estamos lendo livros sobre obsessões, não é? Nós ouvimos o autor espiritual ou os encarnados, né, que escreve sobre o tema, falar sobre determinados fiozinhos pretos. São ligações magnéticas que o espírito que quer agir sobre nós tem com a gente. Às vezes ele nos envolve, como foi colocado aqui, com esses fluidos, para poder fazer com que a gente pense e muitas vezes com que a gente haja e muitas vezes com que ele até se utilize desse corpo que nós estamos usando através de nosso perispírito. Então é preciso o quê? Que esse fluido, o encarnado que está envolvido com ele, seja liberto. Um dos nossos objetivos é isso. Para que um fluido, vamos dizer assim, ruim, possa ser eliminado, se eu colocar ali um outro fluido ruim, vai eliminar alguma coisa? Vai somar um fluido ruim com o outro. Para que um fluido ruim ele possa ser dissipado, aquele irmão ou irmã nossa possa se libertar desse fluido, é preciso que a gente coloque o quê? Um fluido bom. Para que a gente tenha um fluido bom, seja nosso ou de um espírito que nos auxilia, é preciso que a gente se melhore. É preciso que a gente se cuide. É preciso cuidar do corpo, cuidar do espírito. Então precisamos buscar esse processo nosso. E ele continua. Ao operar, vejam bem, isso é Allan Kardec descrevendo. Ao operar, deve o magnetizador ter o duplo objetivo de opor uma força moral a outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para nos servirmos de uma comparação material, expulsando um fluido por outro. Está tudo descrito na obra de Allan Kardec, de como nós devemos agir, como nós devemos atuar. Por aí, não só opera um desprendimento salutar, está lá o encarnado ligado ao desencarnado através do perispírito, né, dos fiozinhos pretos. A gente às vezes vê ilustrações e às vezes os livros narram para a gente, os autores. Não só, né, por aí não só opera um desprendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa opressão. Como foi colocado lá no slide anterior, muitas vezes o que falta ao obsidiado é o quê? É força fluídica.
Então, através dessa ação, nós temos como objetivo desprender essa ligação que existe entre o encarnado e o desencarnado, e fazendo isso, nós vamos conseguir também proporcionar essa energia ao encarnado. Isso daí só tratando da ação magnética. Lembrando que existe mais duas outras ações que nós devemos atuar. Atuar sobre o obsessor, através das reuniões mediúnicas, e atuar também orientando o obsidiado através dos trabalhos que existem na casa espírita, ou específico para isso, ou nas reuniões de evangelho, nos vários estudos que a casa oferece. Então veja que Allan Kardec é bem claro na forma como a gente agir. E aí nós sabemos, através das técnicas e do conhecimento do que cada técnica faz, que cada técnica proporciona, como a gente agir para fazer esse desprendimento. Aí o conhecimento das técnicas, tudo será importante, porque nós conhecemos como os obsessores agem, e aí através desse conhecimento nós sabemos como atuar para auxiliar nesse desprendimento. Daí se segue que um magnetizador comum, que é um magnetizador comum que só conhece das técnicas, conhece tudo, dispersivo para lá, concentrado para cá, vai para lá, vem para cá. Um magnetizador comum que agisse maquinalmente para magnetizar, pura e simplesmente produziria pouco ou nenhum efeito. Não só estar lá, como diz os nossos irmãos lá, abanando. Não é abanar, não é isso que a gente faz. É absolutamente necessário o quê? Um magnetizador espírita. Isso aí é Allan Kardec falando. É necessário um magnetizador espírita. Por que um magnetizador espírita? Aí ele explica que age com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou uma cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Então, se você tem um magnetizador, por melhor que ele seja, ele pode auxiliar, ele pode ter lá sua moralidade, ele pode magnetizar, conseguir bons resultados, etc. Mas o trabalho que ele vai ter vai ser muito maior do que se ele tivesse os conhecimentos que o Espiritismo traz para a gente. Torna-se-á para a gente, magnetizadores espíritas, muito mais fácil agir. E esse mais fácil é um fácil não no sentido que a coisa realmente é fácil. Tem processos obsessivos na Revista Espírita, né? O Allan Kardec mostrando para a gente vai trazer aqui um resumo de alguma coisa, que são processos muito complexos, muito complicados. Às vezes as pessoas chegam na casa espírita com um processo obsessivo complicado e as pessoas pensam que vai ser resolvido num estalar de dedos. E a coisa não é bem assim. Às vezes chega um espírito na reunião mediúnica e a gente pensa que com 5, 10 minutos a gente resolveu o problema ali com algumas palavras. E na obra de Allan Kardec existe lá vários processos de doutrinação. Várias comunicações, Allan Kardec conversando com espíritos, né, em situações N, e a gente vê que muitas vezes esses espíritos retornaram várias e várias vezes para conversar numa reunião mediúnica. E não é tão simples assim como muitas vezes nós pensamos, e às vezes quando nós não conseguimos, nós acabamos ficando muito tristes. E o processo, ele muitas vezes requer um pouco mais de tempo, de conhecimento, para que a gente possa atuar. Além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida nesse sentido não deixa de ser útil nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador for secundado pela vontade do obsidiado, em vez de um só, o espírito será combatido por 2 adversários. Allan Kardec coloca aí os casos mais graves, para que a gente possa atuar, mas nos casos mais simples também ele coloca que essa magnetização também ela é bastante importante e pode nos auxiliar. Lá nos processos de Mozzini, não é? No artigo número 1, de dezembro de 1862. Existem 5 artigos e depois tem mais um, são 6, que são bastante interessantes para tratar de obsessão. Inclusive o artigo é os meios, né, de como combater a obsessão.
Exemplo de Allan Kardec usando o magnetismo no tratamento da obsessão. Existe também na Revista Espírita exemplos que vão nos proporcionar isso. E aqui a gente vai trazer o caso da senhorita Júlia, Revista Espírita de dezembro de 63 e de janeiro de 64, onde Allan Kardec vai descrever para a gente ele e sua equipe tratando um caso de obsessão. E é bastante interessante, é rico para a gente, né, magnetizadores espíritas, esse texto, como outros, mas esse é um para mim dos principais. No próximo artigo, exporemos com detalhes as diversas fases desta cura e os meios empregados para tal fim. Além disso, relataremos as notáveis instruções que os espíritos deram a respeito, assim como as importantes observações que ensejaram concernente ao magnetismo. Então veja que tanto Allan Kardec quanto os espíritos recomendam a utilização do magnetismo no tratamento obsessivo. Não tem como a gente correr disso. Quer acreditem no magnetismo, achem que o magnetismo é bom ou ruim, a gente não tem como correr da obra de Allan Kardec. Inclusive, não é? Algumas pessoas, né, cara de pau, me desculpem a expressão, de dizer que Allan Kardec abandonou o magnetismo antes de desencarnar. Usa-se até a possessão, né? Olha, Allan Kardec mudou de ideia. A possessão ele disse que não tinha e depois ele mudou de ideia. Mudou de ideia também sobre o magnetismo. Na Revista Espírita de janeiro de 69, 2-3 meses antes de Allan Kardec desencarnar, Allan Kardec reforça lá a união íntima entre espiritismo e magnetismo, dizendo que elas são irmãs gêmeas. Só se Allan Kardec mudou de opinião e não disse para ninguém, só disse para esse pessoal, não é, que estava no mundo espiritual e já vieram com essa informação de lá. E não existe essa informação na obra de Allan Kardec, que Allan Kardec abandonou o que ele pensava sobre magnetismo. E aqui a gente vai trazer um pequeno resumo. Eu recomendaria a vocês a buscar lá na Revista Espírita todo o texto, fazer um estudo detalhado, porque é bastante importante. Ao espírito encarnado, que como Júlia se acha em estado de possessão, veja que aí já era um processo obsessivo bem mais grave, é preciso um magnetizador experimentado. Como nós falamos antes, né? Um magnetizador que não só conheça de magnetismo, mas que conheça de espiritismo e que busque as condições morais adequadas. Não é santo porque nós não somos santos, né? Nós estamos longe ainda da perfeição, mas aquele que se esforça para domar suas más inclinações, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Isso aí é importante porque lá no texto, Allan Kardec vai dizer para a gente que existia um rapaz que estava magnetizando Júlia, mas em vez de auxiliar e de melhorar no processo, ela estava piorando. E aí quem lê essa parte e não gosta do magnetismo já fica feliz. Olha, a mulher piorou, a gente vai ter agora aqui o que falar. Só que aí no decorrer do texto, tanto Allan Kardec como os espíritos vai dizer o porquê a mulher estava piorando. O magnetizador, ele não conhecia nada de espiritismo, ele até acreditava nos espíritos, mas ele tinha a presunção que ele tinha a força para mandar nos espíritos. Os espíritos estavam sob a ordem dele. O que ele quisesse ia acontecer. Então tudo isso proporcionava o quê? E quando ele magnetizava a Júlia, em vez de auxiliar, piorava. Porque o fluido dele acabava sendo o quê? Absorvido pelo espírito e acabava se fortalecendo. Tinha aí uma afinidade. E os espíritos vão orientar Allan Kardec, dizer a Allan Kardec que é bom, Kardec, que você atue para que essa magnetização pare. Porque tanto vai prejudicar a obsidiada, quanto também esse rapaz. Porque ele vai ter a responsabilidade do mal que ele está fazendo contra essa pessoa que ele está magnetizando. E aí os espíritos vão dizer, ó, resumidamente, quando magnetizarem Júlia, será preciso proceder inicialmente pela fervorosa evocação do cura, e de outros bons espíritos que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que atue contra os maus espíritos que perseguem essa jovem e que fugirão diante de suas falanges luminosas.
Eu vou dizer aqui para vocês num tom bem forte que nós somos magnetizadores o quê? Espíritas. Tem muito magnetizador aí que só fala de magnetismo e deixa o espiritismo de fora. Allan Kardec, quando coloca que elas são irmãs, que diz que a importância do magnetismo no processo de aceitação do espiritismo, etc., ele diz que uma deve se apoiar na outra. Então, da mesma forma que muitas vezes nós questionamos muitos espíritas que não aceitam o magnetismo, tem muitos magnetizadores que de espiritismo nada. Aí a balança ela não está equilibrada. Então nós precisamos equilibrar a balança. Quando nós fazemos uma prece, etc., nós estamos evocando o quê? Os espíritos para nos auxiliarem. Não quer dizer que esses espíritos resolvem tudo, que eles fazem tudo. Isso é diferente. Então, quando a gente vai magnetizar alguém no processo obsessivo, Allan Kardec recomenda o que? Os espíritos, que a gente faça uma prece, evocando o que? Nesse caso aí, os espíritos solicitaram a ele o cura, que era um espírito que fazia parte do grupo de espíritos, não é? Que auxiliava a sociedade parisiense. Cada casa espírita tem os seus mentores. Então, que o magnetizador aqui da Allen, quando for magnetizar alguém, vai fazer uma prece evocando quem? Os espíritos aqui, que auxiliam no trabalho. Se não sabe o nome, etc., evoque Bezerra de Menezes, Jesus, quem você quiser. Os bons espíritos que ali estão vão te auxiliar nesse trabalho. Por quê? A ação vai ser dupla. Nós, encarnados, vamos atuar sobre o encarnado, mas os espíritos que nos auxiliam no trabalho, os desencarnados, vão atuar com os desencarnados. É um trabalho conjunto. E aqui ele vai continuar. Também não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por certo número de pessoas, agindo em acordo com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Isso é uma mensagem do Espírito Erasto, né, que está lá nesse texto aí. Isso aí é uma parte. Aí ele vai continuar. Nesse processo dessa atuação, aí Allan Kardec vai atuar, e a sua equipe, e ele vai relatar lá no final, né, todo o processo que auxiliou Júlia, tanto auxiliando a encarnada através da magnetização e da orientação, quanto também o espírito que a perseguia sendo evocado nas reuniões mediúnicas. E em algumas reuniões, não é? Alguns atendimentos com Júlia, etc., ele consegue realizar essa cura. É bastante importante também que a gente possa compreender qual a causa do problema. É uma outra questão de dificuldade que a gente tem. Muitas vezes na casa espírita, nos atendimentos magnéticos, né, que nós estamos direcionando esse trabalho para isso, a gente age sobre os efeitos e não sobre a causa. Às vezes até conseguimos aliviar um pouco dos efeitos, mas a gente não consegue a cura em muitos casos porque a causa não está sendo tratada. Mais uma vez é preciso o quê? Uma ligação. Eu sempre digo lá aos irmãos, quando eu tenho a possibilidade de conversar, que eu trato uma casa espírita como uma empresa. E numa empresa os setores todos estão interligados. Então o setor magnético, ele deve estar interligado ao setor obsessivo, para que a gente possa identificar se aquele caso tem um processo obsessivo ou não. Porque muitas vezes um processo obsessivo ele vem tão longo que vai causar problemas físicos, e aí a pessoa vai relatar os problemas físicos, enquanto o magnetizador vai atuar para resolver o problema físico, não vai atuar como Allan Kardec nos recomenda para atuar sobre a obsessão. E aí, às vezes até acontece uma pequena melhora, mas como nós não resolvemos o processo obsessivo, a cura não vem. Às vezes passa uma semana, alguma coisa, a pessoa tem uma melhora, daqui a pouco volta tudo novamente. A gente não consegue compreender o porquê. Estamos tratando os efeitos e não tratando a causa do problema. É preciso que a gente tome muito cuidado nas nossas entrevistas, nas nossas análises, para tentar identificar a causa, para agir da melhor forma possível e conseguir os melhores resultados. Um outro artigo que eu acho bastante interessante, da Revista Espírita de 65 de junho, que é os espíritos na Espanha, a cura de um obsedado em Barcelona.
É um outro artigo que eu acho bastante interessante nesse caminho, não é, de tratamento magnético. E lá ele vai dizer o seguinte, ó, na ocasião, a doente estava sendo submetida a tratamento magnético, que lhe havia proporcionado um certo alívio. Ela tinha um alívio, mas o problema não era resolvido. Por que não era resolvido? Certo alívio, mas o magnetizador, embora espírita, não tinha meios de evocar o espírito obsessor, por falta de médiuns. E, apesar de sua vontade, não podia produzir o efeito desejado. Aceitamos com interesse essa oportunidade de fazer uma boa obra. Reunimos vários adeptos sinceros e mandamos trazer a doente. Então agia sobre a pessoa que estava obsidiada. Tinha alguma melhora utilizando o magnetismo, mas só que ele não tinha meios para evocar o espírito obsessor e moralizá-lo. Momentaneamente conseguiu uma melhora, daqui a pouco o espírito conseguia novamente atuar sobre a obsidiada e tudo voltava novamente. O tratamento continua e eu acho bastante interessante, tem muita coisa boa nesse artigo. Bastaram alguns minutos para reconhecer a causa da moléstia de Rose. Muito importante identificar qual a causa, não só os efeitos. Identificada a causa, ó, era com efeito uma obsessão das mais terríveis. Tivemos muito trabalho para fazer o obsessor vir ao nosso chamado, evocação, o espírito sendo evocado. Ele foi muito violento, respondeu algumas palavras incoerentes e logo se retirou enfurecido sobre sua vítima, provocando-lhe violenta crise, logo acalmada pelo magnetizador. Então o magnetizador conseguia acalmar, conseguia alguns bons efeitos, mas não conseguia a cura porque não conseguia conversar com o espírito, para mostrar a ele que o maior prejudicado com isso é ele próprio. Quando nós buscamos fazer um mal a alguém, o maior prejudicado somos nós mesmos. E é isso que a gente tenta, não é? Orientar a esses irmãos e a essas irmãs na reunião mediúnica. De cada vez, uma magnetização de 12 a 15 minutos acalmava totalmente Rose. Eu acho isso bastante interessante, né, que na obra de Allan Kardec é o único texto que eu encontrei que ele fala de tempo. 12 a 15 minutos ainda é muito pouco. Eu já magnetizei uma pessoa que passei 1h20, né, um senhor que estava com uma causa de Parkinson muito ruim, muitas dores, muito congestionado. A gente passou, existem relatos na literatura do magnetismo de magnetizadores que passaram 6 horas com um paciente, mas comparado àquele 1 minutinho, 2 minutinhos que geralmente as casas espíritas aplicam os passes e muitos dizem que é o suficiente, 12 a 15 minutos já é 5, não é? 6, 7 vezes mais. E o Allan Kardec não questiona nada disso lá no artigo. De cada uma vez, uma magnetização de 12 a 15 minutos acalmava totalmente Rose e a deixava num estado de perfeita tranquilidade. O magnetismo atuando e fazendo seu papel. Contudo, de 8 em 8 dias, ela vem submeter-se a uma magnetização. E de vez em quando evocamos seu antigo perseguidor para o fortalecer em suas boas resoluções. Aí o que é que acontece? Eles conseguiram orientar o obsessor, tirar da cabeça dele aquela ideia fixa de fazer o mal e ele seguir o seu caminho. Conseguiu auxiliar, orientar ela, mas devido ao longo tempo, ao longo processo de influência espiritual, etc., os espíritos recomendaram que durante um tempo ela ainda fosse magnetizada, tivesse uma magnetização de 8 em 8 dias para fortalecê-la. Porque muitas vezes essa opressão, ela causa muitos prejuízos para a nossa condição física, nossa condição energética, como foi falado muito aqui. Então a gente precisa passar um tempo para fortalecer. E às vezes até a gente tem uma pressa muito grande de liberar determinados pacientes dos nossos atendimentos. Inclusive eu defendo muito quando eu converso com as pessoas que a gente deveria fazer tipo um check-up, que eu chamo de check-up magnético. Então as pessoas que realizaram um tratamento e que foram liberadas do tratamento, de tantos e tantos meses, que ela pudesse retornar e um magnetizador fazer um tato magnético e ver ali, fazer um check-up energético, ver como energeticamente aquela pessoa está. Se energeticamente tem alguma coisa descompensada, se o problema que foi tratado antes, os centros de força, os órgãos, etc., como eles estão,
para que a gente possa atuar. Muitas vezes antes de as enfermidades elas aparecerem no nosso corpo físico, o campo energético já está comprometido e a gente pode perceber isso. Bem o jeito que um exame de sangue mostra como estão as nossas taxas, etc, etc. Muitas vezes nós fazemos, né, a cada 6 meses, um ano, determinados exames, etc. Nós podemos também proporcionar isso. Acho que num futuro próximo nós vamos ter essa atuação também. E os pacientes com determinadas doenças, principalmente aquelas mais graves, seria interessante que a gente pedisse para que eles pudessem retornar também, mesmo já estando de alta, para que a gente pudesse fazer esse check-up e analisar. E muitas vezes o paciente está numa situação boa, relatando tudo de bom para a gente, o tato magnético está mostrando ali que está tudo beleza. A espiritualidade, muitas vezes, quando é utilizada, diz para a gente que o paciente está legal, mas em determinados casos é bom que a gente dê um tempo, um desmame, como diz a história, né, para que a gente possa fortalecer e aquele paciente não possa, de uma hora para outra, piorar e voltar numa situação ainda mais complicada do que aquela que estava antes do tratamento. Então, eles recomendavam aí que uma magnetização durante um tempo de 8 em 8 dias. Orientação dos guias. Para dissipar totalmente o fluido malsão que a envolve tanto tempo, de vez em quando fazer-lhe uma abundante magnetização, sem o que ela ainda se acharia exposta à influência de outros espíritos malévolos, pois sabeis que este não falta e vós os lamentareis. Então, muitas vezes nós orientamos ele consegue absorver essas orientações e seguir para buscar um bom caminho, mas por causa das nossas imperfeições, lembra lá da atmosfera fluídica que tem ao nosso redor, está ali o que a gente pensa, o que a gente gosta. Quantas pessoas hoje não estão em casas deprimidas porque o carnaval foi proibido na rua? O que é que estão atraindo? Deprimidas, porque não teve o galo, né? A gente é lá de Pernambuco. Quantas a gente escuta que estão tudo doido lá porque não teve o galo da madrugada? Com todo respeito, acho que as pessoas devem fazer o que querem, se gostam de brincar, etc, que vão, mas ficar deprimidas, tristes, etc, chateadas, porque não está tendo as brincadeiras. A gente vai atrair para próximo da gente espíritos que muitas vezes não tem nada contra a gente, mas por sintonia vai nos envolver ali. Se a gente está com o nosso campo energético fraco ainda, saímos de uma obsessão grave, nós vamos estar numa condição de sermos, né, bem facilmente envolvidos nesse processo. Então aí ele tem essa orientação. A gente gostaria de agradecer, não é? Chegamos ao término aqui do nosso tempo de exposição, e que possamos cada vez mais buscar o estudo das obras de Allan Kardec, com o objetivo de atender a todos aqueles que vêm nos procurar da melhor forma possível. Lembrar que nós podemos atender essas pessoas não só dentro da casa espírita, mas também em outros locais. Como o nosso irmão disse aqui na exposição dele, nós somos médios, não é? Todos nós, cada um em graus diferentes, somos médios em todos os lugares e somos magnetizadores também, não só dentro da casa espírita. E de várias formas, quando nós temos os conhecimentos que a doutrina traz para a gente pode auxiliar. Muitas vezes com a prece, próximo, à distância, ouvindo, dando uma orientação, sempre de alguma forma, quando a gente é acionado, se a gente quiser, a gente pode ajudar as pessoas. E que o magnetismo seja uma dessas ferramentas que possamos usar para fazer o bem. Muita paz para todos. Muito obrigado, Anderson, por contribuir com conhecimentos e informações tão importantes para a prática do magnetismo. Que Deus possa protegê-lo sempre. Agradecemos também ao que estão aqui presentes acompanhando a palestra do dia de hoje. Vou precisar que
Vicente, se aproxime e sente aqui, por favor. E o Anderson também, por gentileza, para que a gente possa fazer algumas perguntas e tirar algumas dúvidas com vocês. Vamos iniciar a pergunta para o Anderson. Para o Espiritismo, obsessão seria influências dos seres espirituais, que através da ligação perispiritual promove sua vontade, determinando assim sua intenção. Qual o meio e se seria possível um ser encarnado interceptar essa ligação fluídica no momento de sua influência? Sim. Num dos artigos do processo de Mozzini, eu não lembro se é o 4º artigo, acredito que sim, inclusive tem um caso lá do Lafontaine, né? O Charles Lafontaine, um grande magnetizador da história, não é? Tem um livro dele, inclusive traduzido para o português, A Arte de Magnetizar, e lá o Allan Kardec traz na Revista Espírita um artigo de um jornal que o Lafontaine escrevia, descrevendo um caso dos processos de Mozzini que o Lafontaine magnetiza e ele consegue fazer com que aquela possessa ficasse curada. Só que essa cura acontecia quando esses processos se afastavam do local. Quando essa possessa, ele tratou ela por um mês, se eu não me engano, ela ficou curada, mas quando ela retorna para Mozzini, tudo volta novamente. Porque os espíritos, não é, que lá atuavam, a condição magnética, tudo lá do local, isso não foi resolvido. E aí ela é levada novamente para Lafontaine, ele magnetiza, consegue deixar ela estável, sem estar com os sintomas, né, de possessão, mas não conseguia um processo de cura total, porque os espíritos eles não eram orientados. Então nós podemos sim atuar e auxiliar, mas o tratamento completo que Allan Kardec mostra para a gente é, além de usar o magnetismo, é a gente orientar o obsidiado e orientar o obsessor através das reuniões na casa espírita. Obrigada. A segunda pergunta vai para Vicente. Vicente, como se dá o tratamento do aspecto da mediunidade no âmbito maçônico? Como a gente teve a oportunidade de falar, os princípios espiritualistas que são convergentes entre o espiritismo, a mediunidade e a maçonaria, basicamente é a existência de Deus, a imortalidade da alma e a evolução permanente. Na maçonaria nós chamamos do gado, grande arquiteto do universo, é a referência com a divindade, com Deus. Quando morremos, vamos para o Oriente Eterno, que seria o umbral, seria o céu, seria o inferno, o nosso lar. E nós temos a evolução permanente, desbastando a pedra bruta. O princípio ou o instrumento da interligação dos mundos espirituais e materiais, a mediunidade, não está presente na maçonaria como princípio basilar. Os irmãos maçons que tiverem essa ideia, essa crença, essa tese, pode manifestar livremente, que trata-se de um espaço, templos de homens livres. O maçom que acreditar pode manifestar livremente, pode narrar, relatar experiências vivenciadas em relação à mediunidade. É livre. Nós temos a oportunidade de, entre católicos, espíritas, judeus, evangélicos, discutir e não disputar, discutir. Então, de forma resumida, individualmente, cada um pode ter sua relação mediúnica ou não, mas não faz parte de princípio basilar espiritual da ordem maçônica. Obrigada. Outra pergunta para o Anderson. Qual a sua opinião sobre a água benta, a cruz e outras técnicas usadas no exorcismo, prática da Igreja Católica? Nesses artigos sobre o processo de Mozzini, Allan Kardec vai descrever lá vários religiosos daquela época que tentaram tratar esses processos. Alguns conseguiram bons resultados,
e outros não. O que é que está atrelado a você ter um bom resultado ou não? Não é o sinal de cruz, não é simplesmente a água benta. Isso está atrelado à questão da moralidade. Existem pessoas com moralidades elevadas em todos os cantos. Católicos, protestantes, umbandistas, em todos os cantos. Deus, na sua bondade, coloca espíritos elevados em todos os cantos para poder auxiliar aqueles grupos a crescer. Tem vários aí, eu costumo dizer, logo no começo da pandemia, o ano passado, teve um caso que eu vi na televisão, que eu sou uma pessoa muito dura, né, para chorar, etc, né, aquela questão é dura, mas eu vi na televisão, as lágrimas desceram, de um padre na Itália, que ele cedeu o respirador dele para um outro mais jovem. Não, eu já vivi muito, foi o que saiu na reportagem, eu já vivi muito, 70 e poucos anos, deu o respirador para que ele sobreviva? Uma elevação de um espírito desse, gente. Quantos de nós, espíritas, conhecedores da verdade, seríamos capazes de fazer isso? Então existem espíritos elevados em todos os lugares. Então, os que conseguiam bons resultados, conseguiam por causa da sua moralidade, não por causa de sinal da cruz, etc. Logicamente que cada um tem as suas técnicas, as suas formas de atuar. Isso daí é de se respeitar. A gente não está aqui desrespeitando nada, mas não é sinal de cruz, técnica, nada. Não é só os movimentos que a gente faz, como o pessoal está abanando o povo. É a moralidade nossa, é aquilo que nós conhecemos, é o pensamento que nós colocamos em cada atuação dessa, são os fluidos que nos envolvem, e isso é o que vai atuar nessas situações. Então tem muitos irmãos nossos que conseguem, né, na cabeça deles afastar o demônio, ou afastar os maus espíritos, cada um usando as suas técnicas, mas o que vai atuar diretamente e o mais importante é a questão moral de cada um. Obrigada. Vicente, pergunta para você, que também eu gostei, quero, né, síntese minha também a pergunta. O que te levou à maçonaria e quais os requisitos para ser maçom? O que me levou à maçonaria é convergente com o que me trouxe ao espiritismo. O desejo de evoluir, de melhorar espiritualmente. E a doutrina espírita, ela tem respostas mais claras, mais contundentes sobre algumas indagações minhas. Da mesma forma, a maçonaria me trouxe respostas mais positivas para os nossos anseios. E um dos anseios que eu tinha é o que fazer aqui, o que estamos a fazer, qual a nossa missão, qual o fundamento de estarmos nessa existência e para onde iremos. Então esse estudo do ser e essa indagação filosófica me levou à doutrina espírita, da mesma forma me levou à ordem maçônica. O que é fundamental para ter uma iniciação numa loja maçônica, primeira coisa, só é maçom se acreditar em Deus. Se não acreditar na divindade, não poderá ser maçom. Segunda coisa, é uma pessoa que tenha, das suas relações sociais, conduta ilibada, conduta honesta, prática e desejo de fazer o bem. Esses elementos são os elementos mínimos, básicos, para ingressar na maçonaria. A maçonaria é uma instituição iniciática. Então, há necessidade do ingresso através de uma iniciação. E você é convidado por um maçom e, uma vez preenchendo questionar um formulário com suas ideias, com seu comportamento, você é apto a ingressar na maçonaria. Obrigada. O Anderson, faz-se desobsessão à distância? Sim, sim. Essa imagem que está aqui, que vocês estão vendo, isso era um texto que eu iria falar para vocês, mas dentro da apresentação eu deixei de uma forma que, dependendo do tempo, eu poderia avançar ou não. Esse texto especificamente, nos processos de Mozinho, no artigo número 2, Allan Kardec vai mostrar lá um tratamento à distância se utilizando a prece. E é interessante esse artigo, que o Espírito vai dizer para Allan Kardec que ele sozinho não conseguiria. Ele não teria a força suficiente para conseguir realizar esse tratamento. Olha que está se tratando de Allan Kardec. Então Allan Kardec reuniu 5 a 6 espíritas convictos, não é, lá da sociedade, e todo dia passaram a orar
por uma moça que casou com uma pessoa que não queria, né, aquele casamento arranjado, e acabou não gostando daquilo, e ela mesma criando aquilo que a gente chama de auto-obsessão. Com os pensamentos, etc., começou a atrair espíritos para próximo de si e passou a ter sintomas que acabou ela sendo internada. Então, essas orações sendo realizadas, elas foram realizadas durante um mês. Todos os dias, esse grupo se reunia, Allan Kardec fazendo parte, orava, né, por aquela irmã, etc. Ele narra lá. Na primeira semana, o resultado que teve, em 15 dias ela já estava em casa, e do mesmo jeito que a família não entendeu como a doença chegou, também não entendeu como a doença foi embora, que eram as influências espirituais que se tinha. Então, nós podemos sim tratar à distância, mas é muito importante e interessante que a gente tenha o auxílio do doente. E também, se for possível, o auxílio da família. Quanto mais auxílio a gente tiver do doente, daqueles que estão ali envolvidos, muito mais fácil será o tratamento. Então, às vezes, a gente está no processo de oração na casa espírita, eu questiono muito isso. Estamos orando pelo aquele irmão que botou o nome lá na oração, mas o irmão está lá no barzinho tomando uma, gritando, está pulando lá o galo, e a gente fazendo oração. Qual é a sintonia que a gente vai ter com isso? A gente falou muito aqui de sintonia, etc. Há uma sintonia também nossa que estamos atuando sobre o doente. Então fica muito difícil a gente agir nisso. Mas a gente tem sim como atuar, e se o irmão nos orienta, nos ajudar, estamos nas melhores condições, sintonizando naquele momento, etc., e a família, vai ser muito mais fácil a gente auxiliá-lo. Obrigada. Vamos agora para você, Vicente, por favor. A proposta da maçonaria é também de reforma íntima? Sim, a proposta da maçonaria está essencialmente ligada à reforma íntima. Por isso que nós falamos necessidade de desbastar a pedra bruta. Nós, enquanto aprendiz, enquanto iniciante, nós somos uma pedra bruta. E através da nossa reforma íntima, do nosso trabalho moral, nós melhoramos e crescemos. Essa está muito ligado à efetividade do nosso crescimento, a reforma íntima. E aí eu vou apelar à questão 919 do Livro dos Espíritos, fazendo uma interligação que é inevitável a gente relacionar maçonaria com mediunidade e espiritismo. 919 do Livro dos Espíritos, Agostinho de Hipona nos fala da necessidade de nós fazermos a reforma íntima, como está lá dito no axioma dos antigos: conhece a ti mesmo. E como é que seria isso na forma prática? Kardec insiste com o espírito que ajuda na codificação. Fazei o que eu fazia na época que eu estava entre vocês. Todo dia me perguntavam o que é que eu fiz de bom, o que eu poderia fazer melhor. Então, a maçonaria nos chama a reforma íntima, e nós usamos o desbastar da pedra bruta, cavando masmorra aos defeitos e construindo templo a virtudes. E ao mesmo tempo nos perguntando e buscando a nossa consciência, como eu posso ser melhor. Obrigada, Vicente. Vamos voltar, temos mais uma pergunta para você, Anderson. Como se livrar definitivamente da obsessão dos espíritos obsessores? Antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de 1 minuto da atenção de vocês, que o nosso irmão trouxe aqui uma situação que eu acho muito importante, e eu sinto falta. Essa questão de a gente discutir ideias sem se tornar inimigos um do outro. Isso não existe mais no nosso movimento, isso é um absurdo. Uma pessoa não pode se levantar da plateia e fazer uma pergunta discordando de quem está aqui fazendo uma exposição, porque isso para muitas pessoas é falta de caridade. Não se faz ciência feito lagartixa não, balançando a cabeça não. Isso não existe. É porque aqui o evento, ele tem uma dinâmica de você ter a exposição como teve e já ia ter as perguntas e respostas. Mas se não fosse ter isso, eu ia dizer a vocês que em qualquer momento que quisesse, levantasse a mão e questionasse. E acha que está errado, questione. Mas por que isso? Eu discordo, eu acho que é assim, assim, assim. Ciência que constrói assim, isso não é falta de respeito.
O irmão trouxe isso da maçonaria, né, e do espiritismo, explicou muito bem aqui. E a gente não tem isso mais nas casas espíritas. A gente é obrigado a ficar feito lagartixa. Não pode, porque é falta de caridade, é de sexo, isso não existe. Os nossos modelos de estudo na casa espírita, eles têm que mudar. Isso não existe mais, está falido. É por isso que muitas pessoas chegam na casa espírita, saem, e a gente não entende como não compreenderam a grandeza que é aquilo que o espiritismo traz para a gente. Está falido o modelo de estudo que as casas espíritas têm. E espiritismo é o quê? Uma doutrina de educação falida, feito é a educação aqui no nosso país, com esses modelos que a gente tem. A gente tem que sacudir esses processos e mudar, para que realmente a gente possa levar a educação espírita às pessoas. A melhor maneira da gente se livrar definitivamente do processo obsessivo é nos melhorando, porque a influência vai acontecer constantemente. O Chico falava constantemente das influências que ele tinha, né? O Divaldo, de vez em quando, relata as influências. Agora, aceitar ou não essas influências depende da gente. Se a gente trabalha, a gente busca se melhorar, a gente procura, né? Conhece-te a ti mesmo. Ora, se eu sou uma pessoa que eu não fumo, aí vem uma ideia de fumar, conhece-te a ti mesmo. Ora, essa ideia não é minha, eu nunca fumei, porque agora eu estou vendo ela aqui fumando, eu vou querer um cigarro, eu nunca fumei. Então essa ideia não é minha. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai observando e buscando aquilo, né? Os crivos das razões que tem lá. Ora, isso que eu quero fazer, vai fazer o mal a alguém? Vai fazer, se fosse feito comigo eu ia gostar? Então aí a gente vai trabalhando, a gente vai buscando se melhorar, e os espíritos vai aqui, ó. Se eu não fumo, pode chegar aqui 1 milhão de pessoas. Toma aí antes um cigarro. Ó, esse aqui é do bom, viu? Eu vou fumar? Não, a mesma coisa é a influência dos espíritos. Então a melhor forma é a gente buscar cada vez mais nos melhorarmos. Obrigado. Agradecemos aqui ao Vicente e ao Anderson, tá? Por sanar aqui nossas dúvidas. Obrigado pela participação dos dois, a Além agradece. Obrigada. E a todos que estão aqui presentes, acredito que foi uma tarde bastante de conhecimento. Ficamos muito gratos, tá bom? Vamos pedir que todos continuem nos acompanhando. Nesse momento a gente vai passar aqui um vídeo, que eu espero que todos possam aí estar acompanhando conosco. E veja um pouco aqui da Além. Vocês querem até lá para acompanhar, por favor? Obrigada. O Anderson e Pedro, por gentileza, gostaria que vocês acompanhassem conosco o vídeo, por favor.
Pronto, agora sim, né? Vamos lá. Sim? Seria focos de luzes que se espalhariam pela cidade. Mas aos domingos e pela manhã, sim, essa foi a resposta, pois missão dada deve ser missão cumprida. E quando é divina, então, e o trabalho começa, pois já tinha data marcada pela espiritualidade. Ele sempre nos disse: a além não tem dono, pois o seu projeto é gigante. Assim como sua coragem, determinação e perseverança. Muito mais do que um líder e um idealizador, nosso amigo e irmão, sempre nos incentivando e nos cobrando quando preciso, pois acho que ele sabe onde podemos chegar. No nosso coração, uma gratidão imensa e a certeza que o seu pódio é além. Quem assina o contrato não tem volta, e a cláusula é o amor. Que Deus o abençoe infinitamente, nosso querido e presidente Pedro César. Pedro, nós gostaríamos que você viesse até aqui ao palco, para que você hoje fosse o merecedor do nosso certificado, além de um amigo. Você pode vir aqui, por gentileza? Vão me pagar por isso. Pedro, essa é uma pequena homenagem que todos nós que fazemos parte da Além está fazendo para você, para demonstrar um pouquinho do imenso carinho, respeito e admiração que todos nós temos. Nem todos podem estar aqui presentes na noite de hoje, na tarde de hoje, mas de onde estão mandando um grande e forte abraço para você e dizendo muito de coração, obrigado. Tem que falar, né, algo. Ontem me chamaram de obsessor aqui, a turma ali atrás, né? Aí hoje causa essa surpresa. Engraçado é que hoje eu estava pensando em homenagear outra pessoa. Nós vamos homenagear 2 pessoas. E eu dizia, essa pessoa vai ser o terceiro, não vai? E não me chegou a intuição de que o terceiro, né, seria eu. Realmente o projeto que fez me conhecia bastante, porque usou todos os elementos possíveis para mexer comigo. Realmente a intuição de ser no domingo, que era a única coisa que eu gostava de assistir até então, que era Fórmula 1. Léo pegou até isso. Mas enfim, o trabalho da Além é muito maior do que Pedro. Isso eu tenho plena consciência de que não é Pedro César, eu não quero nenhum tipo de seguidor à minha pessoa, senão a Jesus, né? Jesus, o nosso magnetizador de referência, Jesus, nossa referência de espírita, né? Nossa referência moral.
esse projeto é coordenado por alguns espíritas que já estiveram nessa cidade, não é um, mas sim já um grupo, e ele nasceu para ser muito grande, né? Então ele não pode ser atrelado a Pedro, a Ivan ou a qualquer pessoa, senão ele fica pequeno. Então os contratos não são feitos com Pedro, né? Os contratos são feitos lá em cima. Hoje uma pessoa me perguntava, várias já me questionaram, e esse contrato que eu não vejo? Aí sonha no outro dia trabalhando aqui. Eu digo, tá vendo? Né? Enfim, o contrato é com você mesmo, né? É com o encontro que você tem quando a Além lhe proporciona servir, como Ribeirinho, como Carla, Aécio, que vem com Neidoca aqui nas tardes, faz a limpeza ali na sala, Berenice. Então, é uma equipe muito grande, Simone, Adriana, Pose lá no lanche, Marcelo, que eu sou doido para encontrar 2 piolhos para o cabelo dele, né? Agora chegando Leozinho com toda a sua energia, com toda a sua alegria, Vicentão, Ivan, esse parceiro que se tornou um amigo, né? Que é um cara super transparente, que eu me divirto nos momentos que ele está alegre, eu dou risada, e quando ele está chateado, eu dou risada, devido à transparência dele, né? Mas esse projeto Além, ele é tão amplo, que ele é contaminado e tem contribuição de muitas pessoas, como aprendi muito com o Anderson, né, há alguns anos, sobre o magnetismo no processo de obsessão. Já era para ter vindo há mais tempo aqui, para essa casa, um grande estudioso, bem como outras mãos, né, o Sergião, que assistido, passou a ser magnetizador, e ainda nas horas vagas é músico do grupo Além da Música, né? Nós hoje já somos uma família bem grande, mais de 60 pessoas, embora nesse momento essa pandemia tenha deixado algumas pessoas um pouco ansiosas, né? Mas enfim, agradeço de coração a todos vocês, né? Vou guardar aqui com muito carinho, porque eu sei que foi com carinho, eu sei que vocês brigam comigo e me dão muito trabalho, mas tudo em prol do melhor, né? Desde Carla dizer, professor, como o senhor é brega. Não, vamos mudar essa cor, professor. Vamos botar umas flores, né? Enfim, eu sou apaixonado por cada um de vocês. Vocês não imaginam o quanto vocês me inspiram, cada um nas mínimas coisas. Eu sei a dificuldade de cada um, e muitas vezes eu digo, porra, eu no lugar daquela pessoa, eu não estaria fazendo, como Nifanda, que tem passado um momento difícil, que talvez eu não estivesse aqui fazendo o que ela está fazendo, e isso é extensivo a todos da Além. Muito obrigado a vocês por me ensinarem a cada dia a servir com amor e tentar seguir Jesus. Obrigado. A gente que agradece, Pedro. Aproveitando também para convidar todos para a programação de logo mais à noite, a partir das 18 horas, com um envolvente momento cultural. E logo após, às 19 horas, contaremos com a presença de Djalma Costa, proferindo a palestra sobre Jesus e sua mediunidade. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigada.